Bom dia, galerinha do nono ano. E aí, vocês estão bem? Vamos lá, continuar nossos estudos? Estão fazendo as atividades? Estão acompanhando tudo direitinho? Estou aguardando vocês pelo WhatsApp, viu? Então é só lá, deixa o recadinho que a professora responde, tá bom? Pode deixar as dúvidas, certo? Então hoje eu vou aguardar vocês e vou cobrar de vocês, tá certo? Eu tô precisando, tô sentindo a falta de algumas pessoas aí tirando as possíveis dúvidas, tá bom, pessoal? Vamos lá? Então olha só, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre célula, tá? Nós estudamos um pouquinho sobre evolução, então dentro de evolução a gente vê também a origem de seres vivos, certo? Vimos algumas teorias, né, de alguns estudiosos de como pode ter surgido a vida e esse processo de evolução, que biologicamente isso é algo contínuo, né, que ainda está ocorrendo e vai continuar acontecendo, ok? E falamos também sobre um importante estudioso que foi o Darwin, que as suas teorias, né, os seus estudos, eles são importantes até os dias atuais, tá? Então, hoje nós iremos iniciar os estudos sobre célula, beleza? Então, vimos que todo organismo, tá? De acordo com os estudos, de acordo com as evidências científicas e com os testes que foram feitos, né, das teorias da biogênese e teoria da abiogênese, ficou comprovado que todo ser vivo, tá? Ele vem de um ser pré-existente, tá? Todo ser, ele vem de uma única célula, ok? Mas como essa célula é? O que é que tem nessa célula, né? Como é que é formado os seres que têm apenas uma única célula e os seres que são formados por várias células, ok? Então é isso que a gente vai ver a partir de agora. Então nós temos os organismos procariontes, tá? E os organismos eucariontes. Os organismos procariontes são todos aqueles organismos formados por uma célula que o seu material genético, o seu núcleo, ele não vai estar protegido numa membrana nuclear, numa membrana celular, tá? Enquanto os eucariontes, eles são aqueles que irão estar protegidos por uma membrana celular, por uma membrana nuclear, tá? E aí vem os organismos do reino animal e os organismos do reino vegetal, tá? No caso dos procariontes, a gente tem como exemplo as bactérias e as cianobactérias, tá? E vamos ver um pouquinho de cada um deles, beleza? Vamos lá? Então, olha só. Aqui nós temos os seres procariontes, eles podem ser unicelulares, tá? E sem a carioteca, ou seja, sem a membrana nuclear. Então, essa membrana é o que vai definir aqui, tá? Então, por esse motivo, por não possuírem essa membrana carioteca, é que eles são organismos procariontes e são divididos, né, em bactérias e cianobactérias. Então, a primeira figura aqui que a gente tem é um exemplo de uma bactéria, certo? Essa bactéria, esses organismos, né, essas bactérias, que a maioria das bactérias elas são patogênicas, tá? São seres vivos, possuem o metabolismo próprio, possuem a fisiologia, certo? Diferente lá dos vírus, que eles precisam de um outro organismo para sobreviver. Então, os vírus eles precisam estar dentro de uma célula viva para eles terem as características fisiológicas de um ser vivo, certo? Diferente lá das bactérias, que elas são caracterizadas sim como seres vivos, tá? Existe até, pessoal, vírus que elas contaminam bactérias, então eles vão, se encaixam aqui, certo? E ao se encaixar
encaixarem nessa região, eles conseguem introduzir o seu material genético. Introduzindo esse seu material genético, eles vão se multiplicar, vão conseguir sobreviver dentro dessa célula viva, tá? Até causar um processo chamado de lise celular, certo? E esses organismos, os vírus, eles não são caracterizados como seres vivos porque eles não possuem célula, beleza? Deu pra lembrar um pouquinho disso aí, né? Então, olha só. As bactérias, elas têm a seguinte constituição, certo? Possuem a parede celular, certo? A membrana plasmática, a qual ela vai envolver o material citoplasmático, certo? Aqui, dentro. Esse material disperso aqui é o nucleóide, que é justamente o material genético, tá? Lá da bactéria. Esses pontinhos que a gente vê, eu deixei esse aqui até um pouquinho maior, certo? São os ribossomos, que a bactéria, assim como as células eucarióticas também vai apresentar, a célula bacteriana também vai apresentar. E esse prolongamento aqui é o flagelo, certo? Que vai auxiliar na movimentação, na locomoção dessas células, ok? Esse outro exemplo que nós temos aqui é uma célula da cianobactéria. Deixa eu falar um pouquinho aqui da cianobactéria. A cianobactéria, de acordo com os estudos no processo evolutivo, eles foram os primeiros organismos, tá? Vocês podem procurar isso aí, vai ter alguns materiais na literatura, a povoar o nosso planeta, certo? Elas são organismos de ambiente aquático, certo? E se desenvolvem muito bem em ambientes com a carga orgânica grande. Ah, professor, o que é isso, essa carga orgânica grande? Tá? Ambientes que recebem esgoto. Então, para cianobactéria, o esgoto, né, os compostos que tem lá no esgoto, os nitratos, as amônias, certo? Eles servem de nutrientes para essa cianobactéria, tá? E isso ocorre muito na nossa região, tá? Causando o que a gente chama de processo de eutrofização, tá? Então, esse processo de eutrofização, ocasionado, na maioria das vezes, pela grande demanda da matéria orgânica, do recebimento de esgotos, entre eles esgotos domésticos, certo? Favorece o desenvolvimento dessas cianobactérias, porque serve de nutrientes para elas. Então, elas se desenvolvem muito bem nesse ambiente e aí podendo se multiplicar. Não sei se vocês já viram, provavelmente sim, imagens de um ambiente aquático, de um lago, né? De um açude, todo esverdeado, certo? Então, essa coloração esverdeada, justamente, né, possivelmente, na grande maioria das vezes, é uma proliferação desordenada das cianobactérias. Então, ocorreu isso agora há pouco tempo, lá no Rio de Janeiro, tá? No reservatório que abastece aquela região. Então, aquele gostinho desagradável que a população estava sentindo da água era justamente a substância tóxica liberada por essas cianobactérias, ok, pessoal? Só para vocês ficarem ligados aí, tá? Então, olha só, essa cianobactéria, ela possui a seguinte constituição, tá? Ela também vai ter a membrana plasmática, certo? Um envoltório chamado envoltório de mucilagem, tendo em vista que ela vive, né, no ambiente aquático, certo? Ela vai estar mais propícia às condições ambientais, às variações ambientais, de temperatura, né, do pH. Possui a parede celular, essa parte mais externa,
tá? O material citoplasmático, o nucleóide, que é justamente o seu material genético, assim como aqui na bactéria, certo? E os pontinhos ribossomos. E ainda tem, né, um outro componente que é bem importante, que é o que? A membrana fotossintética, tá? Tendo em vista que esse tipo que hoje elas são classificadas como bactérias, ok, pessoal? Essas cianobactérias, elas realizam o processo de fotossíntese, né? Elas são organismos fotossintetizantes, certo? E aí, essa membrana fotossintética, ela vai auxiliar nesse processo, tá? Eu tô falando bastante das cianobactérias, pessoal, porque elas, nesse processo de eutrofização, elas têm uma importância gigantesca, né? Elas têm umas substâncias, algumas espécies das cianobactérias, que são chamadas cianotoxinas. E essas cianotoxinas causam danos nos organismos dos seres que vivem aí no ambiente aquático. Então, existem estudos ainda hoje para ver se essas cianotoxinas também causam algum dano à espécie humana, certo? Existem estudos, muitos estudos com peixe, né, a tilápia, tá? Onde apresenta uma gama de danos ocasionados a diversos órgãos, entre eles o fígado, o próprio estômago do peixe, certo? E estudos que mostram alterações celulares, tá? Então é algo bastante interessante de se pesquisar, de se intensificar os estudos e concentrar um pouquinho também nessas cianobactérias, beleza? Olha só, pessoal, vindo aqui para o outro lado, nós temos as células eucariontas ou células eucarióticas, tá? Que elas podem ser uni ou pluricelular, tá? E por que eucariontes, né? Eucariontes porque elas possuem o que? A carioteca, a membrana que vai revestir esse núcleo, que vai proteger esse núcleo. Então, esse material genético, ele vai estar aqui, ó, muito bem guardadinho dentro do núcleo, certo? A gente tem um exemplo, né? A célula animal e a célula vegetal, que são células eucarióticas, ok? Então, vamos lá ver um pouquinho dos organoides que compõem essa célula, certo? Então, a gente tem, ó, a mitocôndria, tá? A gente tem os centríolos, aqui, os lisossomos, complexo Golgiense, nós temos os retículos endoplasmáticos, o liso e o rugoso, né? O rugoso é o que vai apresentar os ribossomos aderidos, né? Por isso que tem esses pontinhos aqui, certo? E, ó, a membrana plasmática. O que é que a gente pode falar aqui, pessoal? Essa célula, a célula eucariótica, ela é uma célula que ela vai apresentar mais compartimentos. O que são esses compartimentos que eu estou citando? São esses organoides, tá? Ou também chamados de organelas citoplasmáticas, organelas celulares, certo? Então, esses organoides, tá? Eles vão realizar funções específicas, né? Funções de produção de energia. Por exemplo, a mitocôndria, ela tem a função de produzir energia para a célula. Então, por exemplo, em células musculares, tá? Tem uma grande quantidade de mitocôndria, porque as células musculares precisam estar sempre ativas, precisando de energia para produzir o movimento, ok? Uma outra coisa importante para a gente citar aqui é em relação à célula vegetal. Lá na célula vegetal, pessoal, que eu vou pegar aqui para mostrar a vocês, olha só. Célula vegetal, essa aqui, ó, tá? Ela vai possuir algumas estruturas que aqui na célula animal não tem, certo?
que é a parede celular, certo? Na célula animal não tem essa parede celular, o vacúolo, certo? E os cloroplastos. Então, olha só, a parede celular, ela vem com a proteção maior para essa célula vegetal, evitando a grande perda de água na célula eucariótica vegetal. Então, a parede celular vem com essa característica importante, certo? O vacúolo também vai controlar essa quantidade de água dentro da célula. E os cloroplastos, tá? São eles que vão estar lá presente a clorofila, certo? E aí, auxiliando no seu processo de fotossíntese. Então, são eles responsáveis pelo processo de fotossíntese. Então, é importante vocês saberem, ó, o que é que tem na célula animal, o que é que tem na célula vegetal, tá? Ou melhor, o que é que tem a mais na célula vegetal que não vai ter lá na célula animal. Então, os cloroplastos, né, que vai ter as clorofilas, certo, para a realização do processo de fotossíntese. O vacúolo, que vai controlar a quantidade de água dentro da célula, certo? E a parede celular, que vai ter a grande importância de proteger essa célula em relação à perda de água. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido, tá? E vamos ficar agora com a atividade, ok? Um abração e até a próxima aula.